Olá, seja bem-vindo. Para você que está chegando agora, já aperta aqui no curtir, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e divulga para o máximo de pessoas que você conhece. Se esse conteúdo for relevante para você, acompanha e compartilha. Hoje nós vamos falar sobre as fases do luto. Nos momentos que nós temos vivido no Brasil atualmente e no mundo, nós temos que lidar com situações muito tristes, né? Que é passar pelo luto. Embora seja triste, é necessário falar desse assunto, porque é uma fase muito difícil. Muitas pessoas têm perdido entes queridos, mas o luto não se trata somente da morte de seres humanos, mas também da morte de sonhos, de projetos, pela perca de emprego, por falências que aconteceram, por N situações que fazem com que as pessoas se sintam na situação de luto, na situação de uma perca muito grande, tá? Então, nós vamos conhecer e entender como funcionam as 5 fases do luto, sendo que a primeira delas é a negação. Como que funciona a negação? A negação é quando a pessoa não aceita aquilo, ela não aceita que ela perdeu aquela pessoa, que ela não tem mais aquela situação, que de uma hora para outra as coisas mudaram. Então ela começa a negar aquela situação, começa a não acreditar que aquilo está acontecendo e se isola. Ela cria uma situação também de isolamento. Além de ela não aceitar, ela passa a se isolar. Quando ela passa a fase da negação, ela passa para a segunda fase, que é a raiva. Ela começa a ter raiva, ela começa a se sentir uma pessoa muito revoltada, ela não acredita naquilo que aconteceu e começa a acompanhar, esse sentimento vem acompanhado de ressentimento, muitas vezes até de inveja, né? Inveja pela situação de outras pessoas que é diferente da situação dela. Então ela começa a ter esses sentimentos. Depois desse sentimento, ele passa pela barganha. O que é a barganha? A barganha é quando eu quero mudar a situação. Na tentativa de mudar essa situação, eu começo a fazer acordos que não são acordos reais, que são acordos que, na verdade, não vão mudar a minha situação, principalmente nos casos de luto de entes, pessoas, né, queridas. Por quê? Porque nessa barganha eu normalmente não externalizo essa barganha para outras pessoas. É uma barganha que eu faço internamente. Então, assim, eu falo que é como se eu quisesse fazer trocas, contratos, pactos, acordos que não tem uma real, que não vão mudar a minha realidade. Depois da barganha, eu vou para um quarto estágio, que é o estágio da depressão, que é quando eu já não sei, eu já não consigo negar a condição, eu já vejo a condição como verdadeira, mas eu ainda não quero aceitar essa condição. Então eu me deprimo, eu me recolho e eu começo a ficar com o humor deprimido. Então a pessoa se encontra numa condição mais entristecida. Ela já estava triste desde o começo, porém os sentimentos de revolta, de negação e de barganha ainda sobressaíam. No caso da depressão, a pessoa se sente mais triste e, de fato, é quando ela começa a aceitar a perca que ela teve. Até que ela vem para a quinta fase do luto, que é a fase da aceitação. Quando a pessoa entra no processo depressivo, que ela reconhece a perca dela, que ela teve, ela vai para a fase da aceitação, ela começa a elaborar o luto dela. Então ela entende que ela perdeu de fato, ela elabora o luto dela, ela vive o luto dela, para ela conseguir, a partir dali, seguir a sua vida, seguir com os seus projetos, realizar os seus sonhos, realizar de novo, quando ela faz recomeços. Então, a fase mais crucial é a fase da aceitação. Muitas pessoas não passam por todas essas fases, né? Nem todas as pessoas vão passar por todas as fases do luto. Às vezes a pessoa, rapidamente, ela tem a perca e ela elabora aquilo ali, passa pela fase depressiva, porque é comum a pessoa se entristecer pela perca, se sentir deprimida, e ela elabora
o luto dela com o processo de aceitação. Então, nesse momento é quando ela consegue, de fato, começar a se posicionar para continuar a sua vida. E a partir dali, seguir o seu caminho e continuar com os seus projetos. Ou com novos projetos, no caso. Hoje nós temos estatísticas que mostram que muitas empresas fecharam com a pandemia, que muitas empresas recém-abertas tiveram que fechar as portas, muitas pessoas deixaram os seus empregos porque as empresas não conseguiram manter esses funcionários, então essas pessoas todas vivenciaram um luto. Mas mais do que essas pessoas que perderam o emprego, não diminuindo, claro, jamais a perca de ninguém, mas as pessoas que sofreram com a perca de um ente querido, a dor foi muito mais violenta por conta da pandemia, pelo fato de não poderem nem ao menos velar os seus entes queridos. Então a pandemia realmente ela foi cruel, é uma doença cruel e que causou muita dor, muito estrago. Então essas são as fases do luto. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, então compartilha, curte e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!